E aí, galera do Me Salva, então nessa aula a gente vai estar falando sobre paridade de funções, que é um assunto muito importante para quando a gente estiver falando sobre séries de Fourier, certo? Então, do que se trata a paridade de funções? Paridade de funções se trata de a gente classificar ou dividir algumas funções como elas sendo do tipo par ou do tipo ímpar, certo? Então, nada melhor para entender isso do que um exemplo. Então, vamos começar entendendo o que são funções pares, ok? Funções pares, aqui, eu botei um exemplo clássico de uma função par, que é o cosseno x, certo? E por que ela é uma função par? Então, digamos que a gente pega um ponto genérico aqui da função, digamos um ponto x0 aqui, e um ponto simétrico é ele, ou seja, um ponto menos x0, certo? Se eu for ver a imagem desse ponto x0, ou seja, o valor em y de x0, e o valor em y de menos x0, certo? A gente nota que eles estão exatamente no mesmo lugar, ou seja, eles têm o mesmo valor de imagem, certo? E isso é o que classifica uma função como sendo par, ou seja, pontos simétricos têm a mesma imagem. De uma forma mais matemática, a gente pode escrever que toda função par é a função que o f de x é igual ao f de menos x, certo? Então, tendo isso em vista, a gente pode pensar o que aconteceria, por exemplo, se a gente integrasse uma função par de menos x0 a x0. Então, vamos pegar uma função par aqui qualquer, uma f de x, integrar de menos x0 a x0. O que é integrar? Integrar é a gente calcular a área sobre o gráfico, certo? Debaixo da curva. Então, se a gente calcular, por exemplo, a área aqui de menos x0 a 0, a gente está tendo essa área aqui, certo? E de 0 a x0, a gente está tendo essa área aqui. A gente pode dizer que essa área ali do lado esquerdo é uma área A, certo? E essa área aqui do lado direito é uma outra área A. Então, o que acontece? Quando eu somar essas duas áreas, ou seja, fizer essa integral de menos x0 a x0, o que eu estou fazendo, na verdade, é fazer duas vezes essa área aqui, que seria a área de 0 a x0, certo? Ou seja, integrar entre intervalos simétricos uma função que seja par é o mesmo que fazer duas vezes a integral de 0 a x0 de f de x dx, certo? E isso é importante porque facilita muito, depois em séries de Fourier, as integrais que a gente vai estar fazendo, certo? Então, esse aqui era o resultado que a gente queria chegar para as funções pares, certo? Então, agora vamos falar sobre as funções ímpares e, novamente, vamos ver um exemplo de uma função ímpar, certo? Vou ajeitar aqui. Ok? Então, aqui, novamente, vamos ver o que são funções ímpares com um exemplo. Uma função ímpar clássica, viu que deu estrago aqui, é o seno de x, ok? Então, vamos entender por que o seno de x é uma função ímpar. Se eu pegar, vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Se eu pegar um ponto genérico aqui, x0, ok? Vamos ir até a curva e ver qual é o valor de imagem de x0, e um ponto simétrico a x0, que seria um menos x0. A gente vem aqui e vê o valor de imagem, ou seja, o valor no eixo y. Claro que aqui não fica tão claro isso, mas esses dois tamanhos aqui ficou meio errado, mas esse tamanho aqui de cima, esse tamanho aqui de baixo, eram teoricamente para ser iguais. Aqui não parece muito, mas eles são iguais, certo? Então, isso classifica uma função ímpar. Ou seja, se eu pego pontos simétricos de uma função ímpar, um g de x é igual a menos o g de menos x. Porque a única coisa que está mudando aqui realmente é um sinal, certo? Então, esse aqui seria o... vamos pegar um g de x0 e aqui o g de menos x0. O g de menos x0, a única diferença do g de x0 é o sinal de menos. Então, a gente bota o sinal de menos para dizer que esses dois valores são iguais, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com as funções pares. Vamos ver o que acontece se eu integro entre pontos simétricos uma função ímpar, certo? Ou seja, de menos x0 a x0. Novamente, a gente sabe que a integral é a área da função, ok?
qual vai ser a área que a gente vai estar vendo? Vai ser essa área aqui de baixo, ou seja, a área de menos x0 a 0, e a área aqui de cima, de 0 a x0, certo? Então, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar agora é que a integral é a área com sinal, certo? Então, se aqui é uma área A, ok? Essa área aqui, ela vai ser exatamente igual a essa área aqui. A única diferença é que ela vai ter um sinal de menos, ou seja, é um menos A, certo? Então, o que acontece quando eu somo essas duas áreas? Elas se anulam. Logo, a integral entre pontos simétricos de uma função ímpar é igual a zero. Então, era esse aqui o resultado que a gente queria chegar. Ok? Isso aqui vai estar nos facilitando muito quando a gente estiver fazendo a série de Fourier. Ok? Então, outra questão importante é, por exemplo, assim. Se eu tenho uma f de x que é par e uma g de x que é ímpar, o que acontece se eu fizer o produto entre f de x e g de x? Essa função, ela é par ou ela é ímpar, ok? Então, eu vou demonstrar isso aqui de uma forma mais matemática, mas depois eu vou ensinar uma forma mais fácil da gente decorar e verificar isso sempre, ok? Então, vamos definir primeiro aqui, para fazer a nossa demonstração, que uma h de x qualquer é igual a f de x vezes g de x. A gente poderia pensar, por exemplo, que f de x é a função x ao quadrado, que é uma função par, e g de x é x, que é uma função ímpar, certo? E a gente quer ver se x ao cubo é uma função par ou é uma função ímpar. Como é que a gente faz isso, então? A gente pega, então, h de x e vê o que acontece se eu faço um ponto simétrico, ou seja, um ponto h de menos x. Okay? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui f de menos x, porque eu vou substituir aqui também, vezes g de menos x, certo? Então, o que eu tenho que lembrar são dessas duas expressões aqui, primeiro para funções pares e a outra para funções ímpares, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Como o f de x eu disse que é par, o f de menos x é igual ao f de x, certo? E como g de x é ímpar, o g de menos x vai ser menos g de x, ok? Então, reescrevendo h de menos x, eu tenho que h de menos x é igual a menos, esse menos eu botei ele para frente, f de x vezes g de x. Opa, mas f de x, g de x, não é exatamente h de x, que eu escrevi aqui em cima? Então, eu posso substituir isso. Ou seja, h de menos x é igual a menos h de x. E quem é que satisfaz? Quem é que está satisfazendo isso aqui? É uma função, a propriedade da função ímpar, certo? H de menos x é igual a menos h de x. Ou seja, uma função par multiplicada por uma função ímpar é igual a uma função ímpar. Ok? Então, vamos ver para os nossos outros casos. Claro que não tem só o caso de eu multiplicar par com ímpar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual é a forma? Uma forma melhor da gente lembrar disso é pensar que as funções pares são representadas por um sinal de mais e as funções ímpares são representadas por um sinal de menos. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu tenho uma função par... Não, melhor vamos deixar aqui. Aqui estão todas as possibilidades, né? Par com par, ímpar com ímpar e par com ímpar. Então, quando eu tenho uma função par multiplicada com uma função par, eu tenho positivo vezes positivo, isso é igual a positivo. Logo, como está dando positivo, essa função é par. Ok? Agora, uma função ímpar com uma função ímpar, eu tenho que negativo vezes negativo é igual a positivo. Logo, eu também vou ter uma função par. E por último, o caso que a gente acabou de demonstrar, é uma função par, positivo, vezes uma função ímpar, negativo, é igual a negativo, logo, é uma função ímpar.
Ok? Então, nessa aula, a gente viu paridade de função, a gente viu as propriedades das paridades de função, a gente viu o que acontece quando a gente multiplica duas funções, uma sendo par, uma sendo ímpar, ou duas sendo pares e assim por diante, para ver que tipo de função gera. E na próxima aula, então, a gente está entrando com séries de Fourier, certo? Então era isso para essa aula, galera. Até mais, falou!